Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor. Bom dia, morador! Bom dia, minha amiga! Um ótimo dia para todo mundo que acordou cedo para ver notícias boas. Tá começando mais um Bom Dia Favela, então já pega a visão que tem muito papo de cria para assistir hoje. Eu sou Joyce Alves, sua companhia nas manhãs da Band. A edição dessa terça-feira vai contar mais histórias importantes que impactam as favelas. Só hoje você vai conferir o circo que forma novos artistas no centro do Rio, a realidade dos moradores da comunidade do Horto e o núcleo que promove tratamento para famílias atípicas na periferia. Se liga, porque tu não vai querer perder nada disso. Bom dia, favela. É muito bom estar com vocês. A formação do ser humano é algo de extrema importância para a entrada no mercado de trabalho. A busca por conhecimento é um caminho primordial para realizações de sonho. E o circo Crescer e Viver impacta de muitas formas na vida de crianças e jovens. O projeto atua no centro do Rio de Janeiro e busca transformar o cotidiano a partir da pedagogia circense. Além de mudar a forma como cada um conta a sua história, eles gostam de dizer que servem de trampolim para saltos coletivos. Essa iniciativa é linda, gente. E você vai conhecer um pouco mais dela agora no Bom Dia Favela. Bom dia, favela! Hoje nós estamos aqui no Circo Crescer e Viver para acompanhar um pouquinho dessa trajetória e dessa história encantadora que impacta a vida de crianças, jovens e adultos através do circo. O Bom Dia Favela não poderia ficar de fora dessa. Nós estamos aqui na Praça 11 e você que está em casa não vai perder. Partiu? Eu sou Fabi, nascida e criada no Complexo São Carlos, mas especificamente no Morro do Zinco. Eu vim para o Circo Crescer e Viver como assistente social, me formei como assistente social na UERJ. E acho importante falar disso porque era um mundo, um universo que eu não achava possível para uma pessoa moradora de favela, era um universo que eu não imaginava possível de acessar. Então, com o projeto de circo, a gente trabalha com as crianças já há 20 anos a possibilidade deles sonharem ser o que eles quiserem ser. Eles podem sair daqui artistas de circo, mas também podem sair daqui assistentes sociais, psicólogos, médicos, engenheiros. Então a gente utiliza o circo como um meio, como uma ferramenta para intervir nessa realidade que é tão dura para as crianças de periferia, para as crianças pretas, para as crianças pobres, para levarem eles a romper com os desafios da vida, né? A gente fala que com os desafios do circo, eles vão aprendendo a lidar com os desafios da vida. Então, a proposta do Circo Crescer e Viver, nesses 18 anos, com a lona aqui na Cidade Nova, é atender as crianças do Estácio, Catumbi, Rio Comprido, com novas perspectivas de vida mesmo, através da linguagem circense. O nosso projeto social ele funciona no contraturno escolar, com crianças de 4 a 18 anos, então a gente atende quase todas as fases de idade. A partir de 18, os alunos podem fazer parte do Profac e do Profec, que são programas de formação do artista e do educador de circo. Então a gente também atende uma juventude que quer continuar na linguagem circense, através da arte, da cultura e da educação popular. E essas crianças convivem aqui com a gente, tem lanche, tem toda uma formação transversal de atividades para além das oficinas de circo também. A gente trabalha com o corpo aqui e o circo é 24 horas isso, né? Essa coisa do risco, da beleza, né? De encantar as pessoas e a gente usa esse paralelo, né? A gente já vem de muito risco, né? Dos lugares que a gente ocupa e quando eu cheguei aqui foi usar a ferramenta do circo para poder mostrar um pouco mais de mim. Mostrar que, na verdade, eu não sou só uma estimativa, uma coisa ruim, entendeu? Eu acho que o circo é tudo pra mim, é o pilar mais importante. Eu aprendi a ser uma pessoa que... É muito engraçado a gente falar assim, aprendeu a ser uma pessoa. É porque eu desde pequeno, nunca me vi fora do circo. Depois que eu entrei foi mágico, foi uma arte que mudou minha vida. Hoje eu sou artista, sou ator, sou bailarino, isso tudo graças ao circo, graças a essa ferramenta. O picadeiro é o meu lugar.
fiz circo no Crescer e Viver. Hoje em dia eu trabalho aqui, mas já fui aluna, fiz muita aula aqui e hoje em dia eu trabalho. Aprendi muitas coisas legais, que hoje em dia é influências para muitas crianças, até para os meus filhos também, que faz circo. E as coisas mais que eu gostava era fazer perna de pau, monociclo. E hoje em dia eu cuido do espaço e trabalho aqui também. Cheguei aqui após fazer uma oficina, né, um workshop de circo. E aí comecei a procurar pelas redes sociais, indicações de amigos. E em 2011 eu bati aqui na porta porque uma amiga indicou. E aí eu tive a oportunidade de fazer o circo social. O Circo Crescer e Viver, ele significa uma mudança de vida, né? Porque acabei vivenciando coisas novas e realmente foi um salto, assim. É maravilhoso esse lugar e fez com que eu me sentisse bem e me encontrasse na minha carreira profissional. Ser professor é muito legal, né? Porque a gente tem muita troca e é um momento que eu tenho a oportunidade de passar o que eu aprendi, né? Sempre cuidando de todos os alunos, conversando, entendendo cada situação e fazendo com que eles tenham a evolução, porque a intenção real é de que eles sejam até melhores do que eu já fui, do que eu sou, para que eles consigam ter uma boa carreira e consigam viver de circo, fazendo essa arte sendo multiplicada, né? O Circo Crescer e Viver dá uma nova perspectiva para uma galera. E que bom, gente, poder mostrar essa iniciativa para vocês, viu? Muito obrigado a todos. Um beijo. E agora vamos lá, gente. Há mais de um mês que o Bom Dia Favela tá passando na sua TV, né? E muita história foi contada por aqui. Lá na primeira semana, nós falamos um pouco da origem das favelas. Já recentemente, em uma reportagem sobre a Vila Aliança, você viu mais detalhes de como algumas periferias surgem da dura realidade de remoções. Hoje, o nosso time vai conhecer a comunidade bicentenária do Horto, região localizada no bairro do Jardim Botânico, que luta pela permanência no território. Se liga só nessa matéria. Muitos operários servem para construir as mais belas moradias, mas não servem para habitá-las por causa de barreiras impostas por suas classes sociais. Hoje a gente vai conhecer a história da família Santos Souza, que resiste desde 1954 aqui no Horto, no núcleo da Castorina. Vem comigo? Olá, bom dia. Seja bem-vindo. Pode entrar. Bom, nós chegamos aqui, meu pai era funcionário do Jardim Botânico e a gente morava muito longe, né? Quer dizer, não tão no subúrbio, né? Que é São João de Meriti, que hoje rapidinho você chega, né? Então ele saía de casa muito cedo para pegar aqui no serviço às 7 horas da manhã. Aí um dos diretores aí do Jardim Botânico, né? Me esqueço, o seu doutor Falcão, que era um diretor que era muito popular, né? Interagia com os funcionários, ia na casa dos funcionários conversar. Ele chamava meu pai de Joãozinho. Falou assim: Joãozinho, você quer vir morar aqui? Eu vou arrumar uma casa para você. Você quer? Aí o meu pai falou: se tiver, eu quero. Trago minha família para cá. Então, nós fomos morar no Morro das Margaridas. A casa que nós morávamos, morava um outro funcionário, que era o seu Mário, se eu não me engano, era o nome dele, Mário Moreira. E ele construiu uma casa aqui na Pacheco Leão, na beira da rua. Então a casa que ele morava na Margarida ficou vaga e foi passada para o meu pai. Aí nós viemos, mudamos no dia 20 de julho de 1900
58. É um lugar que a gente está fora desse ciclo da violência, é um local onde todas as pessoas, a maioria se conhece, entendeu? São amigos, são solidários, um está sempre apoiando o outro no momento de dificuldade. E isso também que ajudou a fortalecer a luta aí de permanência dos moradores no lugar onde a gente vive hoje. Esse processo de remoção começou na década de 80. Por quê? Até então, o Horto era uma área rural. Tá? Inclusive, tinha áreas que tinha pântano, né? Que tinham pessoas, inclusive, tinham ficaram doentes, né? Devido à infecção aí da mordida de mosquito. E ninguém queria saber dessa área. A área só morava mesmo, era uma área que agregava muitos operários, não é? Que tinha os operários da fábrica América Fabril, não é? Onde até construíram aquelas casas ali, que hoje é a área mais nobre aqui do Horto. Tinha os funcionários, dois funcionários do Jardim Botânico, não é? E tinha também os funcionários que eram do Toalheiro Brasil, que tinha umas casinhas que o Toalheiro Brasil construiu para abrigar os seus funcionários. Então, só tinha trabalhador nessa época, né? E a partir daí, a comunidade ficou com a vinda, né, desses moradores de alto poder aquisitivo. Nós da comunidade passamos a ser vistos como invasores. Aí começaram os primeiros processos nessa época, né? Na época era movido pelo extinto IBDF, aí depois passou para o polo do IBAMA, aí depois então, de muito tempo, passou para o domínio polo para a União, né, os processos. Nessa época, os moradores então se reuniram, né, um grupo de moradores, e fundaram a Associação de Moradores e Amigos do Horto, justamente para ter força política, não é? Para constituir advogados, para poder fazer a defesa dos moradores. Agora, um caso mais traumático que teve foi em 2015, foi a remoção de uma família, a família do Marcelo, que era o Marcelo, a esposa, a mãe e o filho, que nessa época tinha 8, 9 anos. Aí um aparato assim de polícia assim, imensurável, né? Os caras armados até os dentes para tirar essas famílias. Aí houve resistência realmente da comunidade. As velhinhas, né, as senhoras mais idosas, né, se sentaram assim na entrada do portão, né, para impedir a entrada, para ver se comovia os caras, né? Os policiais, para não fazerem a remoção. Eles simplesmente invadiram, jogaram as velhinhas para o lado, entraram com bomba de gás lacrimogêneo, com muita violência. Aí, inclusive, tinha um dos nossos advogados, o professor Miguel Baldez, eu me lembro como se fosse hoje. Ele estava ali também na resistência, né, para impedir a polícia de entrar e consumar o fato, né. E o policial chegou com spray de pimenta no rosto dele. Um velhinho com 80 anos, um senhor com 80 anos levou spray de pimenta. Um advogado, né, que já foi procurador do Estado, eles não respeitaram. E eles conseguiram remover as famílias, não é? Que se não tivessem amigos, não é, que moram aqui no conjunto residencial, teriam ido para a rua, literalmente para a rua. E a casa hoje, o espaço onde era a casa está abandonado. Tiraram o telhado, tiraram as janelas, tiraram as portas, não é? E a casa está lá abandonada, dando mosquito, com muito lixo, que os vizinhos que moram do lado que têm que cuidar para não dar infestação de mosquito, né? De dengue. E assim, é assim que acontece, não é? Eles querem retirar as famílias e não fazem nada no local. O local fica ali, cheio de escombro,
né? O descombro eles deixam lá e o local totalmente abandonado. Então, quando começou esse processo de remoção, em 1977 eu tinha 24 anos, entendeu? E naquele momento, para todos os moradores, foi um momento de muita aflição, né? De muito sofrimento, porque a gente já ficava naquela expectativa de, a qualquer momento, de sair uma pessoa e, na medida que fosse tirado uma ou outra pessoa, isso podia reverberar em na residência de todas as pessoas. Então, foi um momento muito complicado, desde então. E a gente deu sorte de contar, naquele momento, com instituições, era reportagem, eram advogados, pessoas que estavam, e políticos também que estavam apoiando esse processo de não remoção das pessoas. Por isso que a coisa acalmou um pouco, mas foi bem tenso, muito tenso. Nós estamos sentindo que está havendo um avanço, não é? Que está havendo um reconhecimento pelo direito da comunidade, né? Direito à permanência, direito à regularização, direito à moradia, respeito à memória e à história da comunidade, não é? Até porque existe aí uma movimentação no governo federal, né, isso com incentivo de alguns parlamentares, né, como o Raimon, né, o Glauber Braga e até o Edson Santos mesmo, a nível de município, para o reconhecimento da comunidade como comunidade tradicional. E a partir daí eu sinto que finalmente a comunidade vai ter paz e vai poder continuar a morar aqui com tranquilidade. Que dessa forma seja repassado, né, para os nossos. Eu recebi do meu pai, eu passo para os meus netos, para os meus filhos, passo para as minhas filhas, para os meus netos, bisnetos e assim sucessivamente. Porque a gente tem o maior cuidado nós queremos a regularização fundiária, mas o nosso maior cuidado é não deixar brecha para que entre a especulação imobiliária. O Bom Dia Favela valoriza muito esses relatos. A comunidade do Horto abriga uma história de memória ancestral, negra e indígena. Um grande abraço para todos os moradores, de todas as famílias de lá. A saúde nas favelas é um tema que chama a atenção do morador. Essa é uma das pautas que mais recebe o apelo popular em reivindicações de mudança. O artigo 196 da Constituição de 88 diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos. Porém, na favela, a gente sabe o tanto que a realidade é a correria. No Complexo do Alemão, o projeto Núcleo de Estimulação Estrela de Maria, NEM, busca acolher famílias atípicas em favelas. Se liga que essa iniciativa é muito maneira. Hoje é dia de plantar saúde para colher futuro, junto com o Núcleo de Estimulação Estrela de Maria, aqui no Complexo do Alemão, que oferece acolhimento para mães que têm filhos com deficiência. O projeto ajuda mais de 100 favelas através do tratamento com cannabis. Vem comigo! O projeto nasceu, né, através de uma dor minha com a Maria, minha filha, que a gente viu a Maria começar a retroceder na pandemia. E na pandemia eu resolvi divulgar minha dor e entrei online no Instagram. Quando eu entrei online no Instagram, outros amigos ativistas viram, né, eu pedindo ajuda para conseguir acesso para a Maria, que a Maria ainda não tinha diagnóstico. No meio da pandemia muito difícil e eu sem grana
E aí os outros ativistas levantaram uma vaquinha virtual daqui do complexo e de outras favelas, e nós conseguimos um valor bem legal em uma semana, e eu comecei a tratar a Maria. Eu fui começar a ver que todos os médicos que a gente ia, a opção para a gente, principalmente que é da favela, eram os remédios controlados. A gente não tinha acesso a medicinas diferentes, né, que não desse tantos efeitos colaterais. E eu comecei a ler artigos, né, e comecei a estudar mais, e foi aí que eu cheguei na cannabis. E a cannabis era super inacessível para a gente, principalmente que é morador de favela. E eu comecei a lutar para esse cannabis chegar no Complexo do Alemão. E quando eu consegui que o cannabis chegasse no Complexo do Alemão, outras mães começaram a me procurar, né? Algumas postagens nas redes para pedir ajuda. E foi aí que um jornal comunitário fez a nossa história e o projeto explodiu. E é muito difícil, né? Porque a gente tem o apoio para o óleo das crianças, mas falta muito apoio ainda, né? Para a gente conduzir o projeto. A gente atende 114 favelas do Rio de Janeiro e 114 favelas atendidas, vêm todos os problemas dessas favelas, todos os seus traumas também que essas mães passam. Então, antes de conhecer o projeto, não tive nenhuma ajuda do Estado. Meu filho tem 6 anos e eu fiquei durante 5 anos sem nenhuma ajuda, sem conseguir ter acesso a neurologista, acesso ao medicamento que ele agora faz uso, e eu não conseguia chegar a ter o que ele precisava. Aí, através do projeto, eu tive acesso à neurologista, que logo em seguida laudou ele. O tratamento em si funciona de uma maneira muito ampla. A gente pensa no fármaco, no óleo, nesse acesso do medicamento, que é hoje o mais difícil, porém, não se trata só disso. O tratamento é um tratamento individual e muito amplo, muito específico, porque a gente sabe que algumas pessoas respondem de diferentes maneiras. Então, assim, não adianta só ter o acesso ao medicamento. Se precisa ter um acompanhamento nutricional, uma avaliação psicológica, um acompanhamento de um médico, ou seja, o que a gente tem hoje na medicina de tratamento multiprofissional. Esse seria o ideal. Então não dá para você só se atentar também às demandas que ele te traz, às reclamações que ele traz, porque muitas das vezes o paciente já está no limite dele e ele acha que aquilo é a reclamação, quando na verdade tem um somatório. Tem uma noite que não é bem dormida, uma alimentação que não é bem feita, não tem um saneamento básico, enfim, todo um conjunto de deficiências que não só o óleo dá para suprir, não adianta. Eu, no caso, sou mãe de gêmeos, o Heitor e o Rafael, eles têm 5 anos, e antes a gente conheceu o projeto no começo, já bem, que a gente conhecia já a Rafa bem antes disso. Então, antes do projeto, os meninos eram outras crianças. Geralmente eu falo que os meninos são eles antes do projeto, antes da Rafa e depois da Rafa. Eles antes da Rafa, eles eram muito agressivos. Um passava pelo outro, era como se um não visse o irmão. E quando eles se tocavam, eles se agrediam muito, eles se batiam muito, se jogavam no chão. E depois do projeto, depois do cannabis, eles são outras crianças. Eles adoram abraçar, beijar. O irmão fica um defendendo o outro. A gente não pode brigar com um porque o outro está sempre defendendo. Um exemplo de uma dificuldade nossa muito grande é a nossa campanha de abafadores. Eu não deveria estar fazendo campanha de abafadores, porque esses abafadores são para sensibilidade auditiva, sendo que esses abafadores eu tenho que fazer campanha devido às operações policiais, né? Que eu acho que ninguém pensa como que ficam os autistas, como que ficam os idosos com os sons de guerra. E a gente também dá esse apoio para nossas crianças. O projeto também funciona, além do acesso do cannabis, a gente também dá acesso ao laudo, né, dessas crianças. Porque hoje as crianças, principalmente de favela, não têm direito de saber nem o que tem. São filas intermináveis nas redes para conseguir uma consulta de neurologista.
Não é fácil, para a gente também é super difícil, porque a gente precisa de médicos parceiros e voluntários. Hoje nós temos médicos parceiros que nos ajudam, homeopata, dentista, nutricionista, que eles são super importantes, que eles estão se doando, né, para poder nos ajudar, mas a gente ainda precisa de mais. A gente tem estudo comprovando que serve para ansiedade, para depressão, para doenças anti-inflamatórias, então dores crônicas, o Alzheimer, o Parkinson, já tem resultados isso, não é só falácia aqui. Pacientes oncológicos, não para o câncer. Existe estudo, existe regressões, mas isso ainda é no campo muito do estudo, laboratório, isolado, não com o ser humano de fato. O que se tem uso hoje para paciente oncológico é a diminuição dos sintomas que são provocados por causa da quimioterapia e de outros tratamentos severos. A diferença entre cannabis e maconha é nenhuma. Não existe. E essa pergunta é muito importante, porque, na verdade, esse é um ponto que dificulta o tratamento e o acesso. O que a gente tem hoje de conhecimento na grande massa é a palavra maconha. E essa palavra se associou muito à droga, à porta para outras drogas, à criminalidade, a tráfico, e a gente sabe que isso é uma realidade. Porém, com o tempo se descobriu que se tem usos diferentes da maconha. A maconha pode ser usada como recreativo, adulto, que é o fumar, ela pode ser usada como roupa, que existe o cânhamo, e ela pode ser produzida em tecido. A gente hoje tem estudo de que ela pode ser usada na construção civil para produção de tijolos e casas mais sustentáveis, e o uso medicinal, que é o uso do fármaco. E, na verdade, no final, é a planta, ou seja, a maconha. O nome científico foi usado para se afastar desse preconceito, para se associar a imagem a uma outra coisa que não a maconha. Então, se usa a forma que se usa na medicina, na saúde, que é o nome no latim, que é uma perspectiva geral para ser global e todo mundo entender. Mas, na verdade, é só o nome científico mesmo. Cannabis e maconha é a mesma coisa. Antes do meu filho conseguir o laudo, ter acesso ao projeto, meu filho não verbalizava, meu filho não socializava, meu filho não ficava na escola, porque a escola liberava, ele pegava 7h30, 8h20 mandava eu ir buscar, porque não tinha acesso, ninguém responsável por ele, e chegou a tempos de professoras falar que não conseguia ficar com ele. E através do projeto, hoje em dia, ele fica na escola, horário normal, de 7h30 às 11h45. Tem uma professora que é base para ele, está ali disposta, está ensinando ele hoje em dia. Ele verbaliza pouco, mas verbaliza. Ele não falava nada. Ele hoje em dia me chama e pede a mamadeira dele, pede o pão dele. E vai ao quadro e escreve o nome dele e interagem muito bem com as outras crianças. Para as mães que querem nos acessar, podem procurar a rede @neem.2022. Lá tem as orientações dos contatos dos projetos, né, de tudo que a gente faz. Nos acompanhe nas redes, né, para que suas crianças consigam acesso, que o acesso é de todos por direito. Bom Dia Favela, é muito bom estar com vocês. Eu acho que é uma matéria de peso, né, desafiadora. Falar de maconha não é fácil, né? Cannabis medicinal, ainda mais num território marginalizado como a favela. Mas eu acredito que essa matéria vai quebrar preconceitos, paradigmas. E o recado que eu deixo é que apoiem, né, o nosso projeto. Estamos precisando muito de ajuda. E é isso, gente. Cannabis salva vidas. O NEEM é inspiração. Que legal ver um projeto dentro da favela, correndo atrás do direito à saúde de qualidade para os moradores. Muito obrigado a todo mundo que falou com a gente. Muito bacana ter mostrado mais essa iniciativa para vocês, viu? Mas o programa dessa terça-feira vai terminando por aqui. Mas não desanima não, que você sabe como seguir ligadinho aqui no Bom Dia Favela. Segue a gente lá no Instagram, Bom Dia Favela TV, tudo junto.
E pelo WhatsApp 21 999 10 80 90, você pode sugerir histórias que podem aparecer aqui na tela da Band. E caso tenha perdido qualquer edição do programa, procure a playlist do Bom Dia Favela no YouTube da TV Band Rio. É isso aí, meu povo. Espero vocês amanhã aqui na Band, a partir das 8 da manhã. Um abraço apertado e beijo! Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor.